Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, nosso programa do Observatório da TV que celebra trajetórias de artistas muito importantes, muito queridos, que estão vivos para receber essa homenagem, né? Nós vamos com o Vale a Pena na contramão de homenagens que são feitas merecidamente, mas em geral mais quando os artistas falecem, né? Não é o caso aqui dos focalizados pelo Vale a Pena. Nesta semana, o artista do qual nós vamos falar é Jonas Bloch. Antes de falarmos sobre a carreira de Jonas Bloch, peço a você, como peço sempre, que se não for ainda inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos, seja membro do canal e vamos em frente, sempre crescendo aqui no Observatório da TV. Muito obrigado a todos pelo prestígio. E vejam também na noite de segunda-feira, ao vivo, o Ligados na TV, nosso podcast, videocast, enfim, nossa live, como muita gente vem falar para mim, eu assisto a sua live, muito obrigado a todos. Jonas Bloch realmente se chama Jonas Bloch. Ele nasceu no Rio de Janeiro, descendente de imigrantes ucranianos, né? No dia 8 de fevereiro de 1939, portanto, não faz muito que ele completou 85 anos de idade. E completou fazendo uma participação muito especial na reta final da novela Elas por Elas, da TV Globo, né? Novela da Teresa Falcão e do Alessandro Marson. Ele interpretou o personagem Petrúcio, que é o pai do Roberto, que é o Cássio Gabos Mendes, né? Um advogado inescrupuloso que esse pai dele, o Petrúcio, passou muitos anos na cadeia, né? E quando sai, vai viver com esse filho, é um empecilho para certos planos dele, enfim, né? Uma participação realmente bem legal do Jonas Bloch no final dessa novela. E Jonas Bloch é filho de um músico, de um artista chamado Henrique, e a mãe dele chamava-se Berta, né? Ela tinha outro nome, acredito que se pronuncie Bássia. E quando chegou aqui ao Brasil, né, por conta de preconceitos e perseguições aos judeus, como ela e sua família, né, acabou precisando trocar o nome, trocou para Berta. Mas Jonas Bloch perdeu o pai, infelizmente, quando ainda era muito pequenininho. Ele tinha 3 anos incompletos. E por essa razão, diante de dificuldades para se manter, inclusive tinha que batalhar, procurar um trabalho, viver por si, né? Já que ela já havia deixado a casa da família, se estabelecido, enfim. A mãe dele, dona Berta, optou por deixá-lo num colégio interno, né? E o único colégio interno que aceitava crianças pequenas como era o Jonas naquele momento era um colégio em Petrópolis, estado do Rio, né? Chamado Carlos Werneck. Jonas Bloch ficou nesse colégio até cerca de 10 anos de idade, quando a mãe dele, já casada novamente, né, ela tirou-o desse colégio, né, e aí ele foi viver com a mãe e o padrasto. Pois bem, o Jonas Bloch não gostava muito desse padrasto, não se dava muito bem com ele, né? O homem era muito severo, era um pouco hipócrita, falava uma coisa, mas agia contra aquilo que ele falava, né? Um falso moralista, né? Enfim. E durante ali a infância, a adolescência, ele passou não tão feliz nesse sentido, né? Um sentimento de família ele tinha mais com a avó, com as tias, com as primas, com parentes em Minas Gerais, para onde ele foi, né? Quando estava chegando ali pela maioridade, né? E aí o Jonas Bloch, ele acabou tendo uma vivência na adolescência já de contato com as artes, com a interpretação, com esse ambiente da cultura, né? Viu despertar uma vocação, algo que ele gostava de fazer, tinha muito prazer em fazer, né? E como ele mesmo conta, não teve uma fase na vida dele, assim, quando a gente é adolescente, não sabe muito o que quer fazer da vida, aquilo que nos sugerem, ou aquilo que acaba nos interessando, o que é que vamos escolher para ser, né, para estudar, para levar adiante como nossa carreira, né? Jonas Bloch não teve isso, ele queria ser ator, queria ser artista. E essa vocação
surgiu principalmente porque, ao deixar o colégio interno, Carlos Werneck, ele passou a frequentar, eu anotei aqui para não confundir, né? Ele passou a frequentar o CIB, que era um clube judeu em Copacabana, né? Nesse clube ele jogava basquete, né? E lá ele conheceu, por exemplo, num dos espetáculos que tinha participações de vários frequentadores, a Flora Purim, um futuro ídolo, né, de uma trajetória muito rica na música. Eles faziam um número juntos, que era o dos bonecos de piche, e surgiu aí essa vocação para as artes que foi despertada, passou a tomar parte em outros espetáculos durante toda a sua juventude nos clubes que ele frequentava, não só esse que era um clube judeu, mas também os clubes onde ele jogava basquete, no clube do Fluminense, no Flamengo, enfim, sempre tomando parte em espetáculos, em peças, enfim. Chegou uma altura da vida que o padrasto do Jonas Bloch exigiu que ele servisse ao exército, né, se alistasse nas Forças Armadas, e isso dura no mínimo 1 ano. Ele não queria, porque como já trabalhava e já estudava na época em que chegou ao momento de se alistar, né, ele não queria parar as suas atividades por 1 ano, mas foi obrigado a fazer isso. Quando o Jonas Bloch parou o estudo e o trabalho por 1 ano, se alistou e serviu ao exército, ele tinha arrumado primeiro um emprego, por pressão também, por uma sugestão muito intensa, né, muito incisiva do padrasto. Ele arrumou um emprego na adolescência ainda, salvo erro meu, com 14 anos de idade, né, e o primeiro emprego em que ele permaneceu por algum tempo foi na antiga loja Mesbla. Ele começou a trabalhar fazendo placas, cartazes, enfim, né? Mas tinha muito interesse por desenho e, por conta disso, não tardou muito para que ele colaborasse com o setor de decoração da loja, com o seu interesse e o seu talento, seu tino para desenhar, né? Então ele trabalhava na Mesbla e, ainda adolescente, ele se matriculou no curso de Artes Plásticas da Escola de Belas Artes da Universidade do Brasil, lá no Rio de Janeiro, que aceitava alunos que não tivessem ainda concluído os estudos regulares, por assim dizer, e que fossem de menor idade, né? Mas precisou parar suas atividades enquanto serviu ao Exército durante 3 meses. Ele compôs Tropa no Forte de Copacabana e nos outros 9 meses desse período de 1 ano, ele deu aulas, né? Aliás, ele trabalhou como tradutor na Escola Superior de Guerra. Depois retomou os estudos e o trabalho. Mas, não muito depois de deixar o exército, Jonas Bloch mudou-se para Belo Horizonte. Ele foi morar na casa de primos, né? Ali teve um ambiente bastante mais familiar do que na própria casa dele, como eu disse, né? E em Belo Horizonte, ele alugou uma mesa de desenho num escritório do primo dele. Começou a dar muito certo trabalhando como decorador, porque tinha talento, trabalhava rápido, entregava os projetos rápido e cobrava um preço abaixo da média do mercado. Então isso fez com que aquilo desse certo e deu a ideia ao futuro cunhado dele, o irmão da sua esposa, com quem ele foi casado por vários anos, e a mãe das suas 2 filhas, a Débora Bloch e a Denis Bloch, né, de fazer uma sociedade numa loja de artigos de decoração, né? Uma coisa é você desenhar, propor projetos de decoração para as pessoas. Outra coisa é você vender os produtos que vão compor os projetos, muitas vezes de outrem, não seus, né? O Jonas Bloch, casado e com 2 filhas pequenas, acabou encarando essa realidade de ser um comerciante de imóveis, mas nunca se afastou do interesse pelo teatro, pelas artes, e nunca deixou de se envolver com os artistas de teatro, nem que fosse apenas para fazer amizade mesmo e assistir aos espetáculos, sair de Belo Horizonte, passar o fim de semana no Rio de Janeiro para ver 5, 6 espetáculos, aproveitar essa efervescência cultural daquele momento e não perder o contato com aquilo que ele efetivamente gostava, né? Queria estar por dentro. Não tardou muito para que comerciante, sem ter largado essa atividade, ele se juntasse com um intelectual de Minas Gerais, o J. D'Angelo, né? Um pouquinho antes dessa fase da loja, e eles começassem a desenvolver um trabalho no que se chamou de o teatro experimental. Um grupo, né,
que marcou o teatro feito em Minas Gerais, nesses meados do século XX, né? Segunda metade do século XX, com uma atividade que não tivesse exatamente um cunho comercial, valorizasse as propostas artísticas e o fazer teatral na sua melhor acepção, né? Era contra espetáculos puramente comerciais, comédias ligeiras, fazia coisas, por exemplo, como um espetáculo difícil, que talvez não tivesse tanto público, mas que eles acharam válido fazer, uma peça de Cervantes chamada Numância, que houve um crítico que nem viu e publicou uma crítica baixando o sarrafo no Numância, sendo que a estreia nem havia acontecido no dia previsto, né? Então, depois de tanta luta, inclusive com espetáculos que desafiaram a ditadura, a repressão do governo militar naquela época, como o Minas Gerais, que ficou conhecido na época, e também, segundo Jonas Bloch, o primeiro Bertolt Brecht montado em teatros mineiros, foi Os Fuzis da Senhora Carrá. Depois dessa crítica a uma peça que nem havia estreado, mas que já era desfavorável, ele achou que Minas Gerais tinha dado para ele. Resolveu ir embora de lá e se mudou com a família para São Paulo. Teve dificuldades em São Paulo porque, embora já interpretasse e dirigisse em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, onde ele morava antes, né, Jonas Bloch em São Paulo era um iniciante e bastante desconhecido, embora nos seus contatos travados com colegas da classe, né, ele tivesse alguma penetração e não tardasse tanto assim a conseguir trabalhos, mas talvez não trabalhos de uma estatura que ele já merecesse, a qual ele já fizesse jus naquele momento, não só pelo seu talento e pelo seu amor ao teatro, mas pelos anos de carreira dedicados à atividade artística, né? Em São Paulo, de cara, Jonas Bloch ficou dividido entre duas propostas, uma de Flávio Rangel, para fazer Hamlet, né? E uma de Zé Celso Martinez Correia, para fazer no Teatro Oficina espetáculos diferenciados ali daquele momento que eles estavam pensando em fazer, né? Mas circunstâncias daquele momento fizeram com que o Jonas Bloch se desencantasse do Oficina rapidamente e aceitasse o pedido, né? Aliás, o convite de Flávio Rangel para fazer Hamlet. São dezenas de espetáculos, seja como diretor, como autor até e como ator, né? Desde o marco inicial da vida profissional como artista do Jonas Bloch em 1958. Então agora nós estamos fazendo 66 anos de atividade, veja só, em 2024. Então são dezenas de peças, quase que uma por ano, mas destacando algumas poucas dessa rica trajetória, nós podemos citar também Quando as Máquinas Param, de Plínio Marcos, que o Jonas Bloch dirigiu, né, com Tony Ramos, Valderez de Barros, enfim. Hilário, Hair, Jesus Cristo Superstar, Peer Gynt, Barrela, Pano de Boca, Dois Pontos, que é uma peça do Milor Fernandes, né? Frank V, Odeio Hamlet, Bésame Mútil e Senhor das Flores. Esses todos trabalhos que o ator gostou muito de ter realizado, né? Em cinema, além dos muitos trabalhos na televisão, dos quais falaremos já já, em cinema também foram dezenas, quase que um filme por ano desses mais de 60 anos de carreira, né? E nós podemos destacar entre esses diversos trabalhos Filhas do Vento, Avaeté, A Semente da Vingança, Quilombo, O Homem da Capa Preta, Policarpo Quaresma, O Herói do Brasil, Cabra Cega, Amarelo Manga, O Dia da Caça, Nossa Vida Não Cabe numa Opala, A Santa Donzela, O Paraíso Proibido e O Caso Cláudia. Esse com Jonas Bloch no papel de Michel Frank, né, que é o principal envolvido, acusado, enfim, né, da morte da jovem Cláudia Lecim Rodrigues no final dos anos 70 no Rio de Janeiro. Um filme, salvo equívoco da minha parte, dirigido pelo Miguel Faria Júnior. Ao se transferir para São Paulo e começar a fazer teatro, Jonas Bloch teve, depois de algumas pontas, enfim, teleteatros no Rio de Janeiro. Ele participou de cerca de 3 anos do Câmera 1, dirigido por Jaci Campos na TV Tupi, né? E aí tem uma história engraçada, porque depois de fazer muitos papéis pequenininhos que falavam pouco, né? Um garçom, um porteiro, um recepcionista, enfim, Jonas Bloch foi avisado pelo Jaci Campos, que ele conheceu um dia descendo do bonde, né? E falou que era estudante de teatro,
que queria... Ele estudou na Fundação Brasileira de Teatro de Dulcina de Moraes e teve aula com ela, com Junito Brandão, né, com Maria Clara Machado, enfim. Ele disse para o Jaci Campos, que era estudante de teatro e que acompanhava o Câmara 1, que gostava, enfim, o Jaci Campos o chamou para fazer. E ele começou a fazer pequenos papéis, mas um dia esse diretor chegou para ele e falou, olha, o próximo programa você vai fazer o personagem título. E ele avisou todo mundo que assistia, olha, o próximo vocês não percam que eu vou fazer o personagem título. A história chamava-se A Morte do Estafeta. Estafeta é carteiro, né? E o programa começava com ele montado numa bicicleta, com a bolsa cheia de correspondências, né? E aí vinha um caminhão, um ônibus, enfim, atropelava esse estafeta. E aí ele morria. Era a única cena que ele fazia, porque a história ia girar em torno de pessoas que estavam esperando correspondências que deixaram de receber porque o estafeta morreu, né? Mas, de qualquer maneira, ele fez o personagem título, né? Ele conta essa história curiosa do princípio da sua carreira, né? Mas depois de algumas pontas comerciais, vídeos institucionais, enfim, que ele também gravava para ter como sustentar as filhas que passaram a viver com ele depois que ele se separou da mulher e algum tempo passado disso, a mulher dele também adoeceu, né? A ex-mulher já a essa altura, a mãe das meninas, né? E as meninas morando com ele aqui em São Paulo, ele fazia muito teatro, fazia filmes, fazia institucionais, fazia tudo que aparecia, dava aulas também, chegou a ter 5 empregos ao mesmo tempo, né? Dirigindo grupos de teatro, dando aulas de teatro em escola de dança, orientando grupos, enfim, no ABC Paulista, etc. E fazendo televisão. Fez na TV Record a sua primeira novela aqui em São Paulo, chamada Algemas de Ouro, que foi uma novela que durou 1 ano. Foi iniciada pelo Benedito Rui Barbosa, mas salvo erro meu, na fase em que o Jonas Bloch entrou, ela já havia sido assumida por Dulce Santucci. Depois disso, o ator participou de Superplá, na TV Tupi, uma novela do Braulio Pedroso, né? Fez também Simplesmente Maria, uma participação, novela do Benedito Rui Barbosa e também do Benjamin Catan, na TV Tupi, igualmente, né? E ainda nessa emissora, em meados dos anos 70, ele participou de mais 3 novelas. Ovelha Negra, de Chico de Assis e Walter Negrão, Canção para Isabel, de Heloísa Castelar, né? E Papai Coração, que foi escrita por José e Heloísa Castelar a partir do original do Abel Santa Cruz. As 3 entre 75 e 76. Né? 75, 76, 77. Logo, Jonas Bloch já estrearia na TV Globo. Ele interpretou Rafael, irmão do Bruno Baldarati, na novela Pai Herói, em 1979, mas antes, a primeira novela dele, entre 77 e 78, foi uma do Mário Prata, chamada Estúpido Cupido. Aí o papel dele era de um publicitário chamado Jacques, que era o namorado da Berta, né? O nome da mãe do Jacques, do Jonas, né, inclusive. Essa personagem se chamava Berta, como a mãe dele, né? Era interpretada pela Ana Helena Berenguer, irmã da Carla, que era a Bruna Lombardi, né? Nos anos 80, o ator teve atuações em produções das TVs Globo, Manchete, né? E também teve uma passagem na Bandeirantes, né? E ele fez o Simão em Olhai os Lírios do Campo, uma novela do Geraldo Vietri e do Wilson Rocha, de 1980. Foi o Jaime em Sétimo Sentido, de Janete Claire, em 1982, né? E aí, depois que fez essa novela e participou da minissérie Bandido da Falange, que foi exibida em 1983 no papel do Gilberto, essa minissérie do Agnaldo Silva, né? E do Doc Comparato também tem participação na concepção do projeto, enfim. Jonas Bloch teve uma passagem pela TV Bandeirantes apresentando um programa chamado Familionária, que era exibido no fim da tarde, começo da noite. Havia um bloco de programas que davam prêmios, né? Tic Tac Milhões com o Paulo Giovanni, Familionária com ele e Olho Vivo com Everton de Castro, né? Durou alguns meses essa experiência. Depois, o ator participou de outros trabalhos, como por exemplo, Selva de Pedra, né? Em 1986, no papel de Werner, remake da novela da Janete Claire, né? Nesse mesmo ano, Novo Amor, do Manuel Carlos, na TV Manchete, e em 87 um grande papel, um bandido, né, o antagonista de outro bandido, que era o Theo, o Reginaldo Faria. O papel do Jonas era o Russo, numa novela do José Louzeiro e do Cláudio McDowell, chamada Corpo Santo, né? Antes de voltar a atuar numa novela da TV Globo, ele fez mais uma na Manchete, também do José Louzeiro, enfim, com Wilson Aguiar Filho,
chamada Olho por Olho. Nessa novela ele viveu o Capitão Flores. E entre 89 e 90, mais um Jax, agora em Top Model, do Walter Negrão e do Antônio Calmon. Jax, que era advogado e administrador dos negócios do Alex Kundera, que era o Cécio Thierry, né? Tinha um tumulto no casamento dele com a Lia, que era a Denise Del Vecchio, por conta de uma amante que ele teve, a Rose, que era a personagem da Cissa Guimarães. Depois, na década de 90, Jonas Bloch participou de duas novelas de muito sucesso, as duas seguidas, né? E ele é muito lembrado por conta desses trabalhos, até porque eles são muito reprisados, enfim. Duas novelas da Ivani Ribeiro que ela reescreveu em novas versões. Mulheres de Areia, em 1993, no papel do Walter, conhecido de todos como Alemão, né? E uma que agora temos mais uma vez em cartaz pelo canal Viva neste ano de 2024, A Viagem, né? Nessa novela, confesso que é o papel mais marcante do Jonas Bloch para mim, como espectador, né? Ele viveu o Ismael, que é o ex-marido totalmente mau caráter, uma pessoa detestável, né? Que havia sido casado com a Estela, a Lucinha Lins, pai da filha dela, a Bia, que era a Fernanda Rodrigues, né? E que se envolvia com uma moça tão mau caráter quanto ele, a Regina, que era colega de trabalho da Estela, interpretada pela Mara Carvalho. Esse Ismael era o demônio realmente nessa novela, A Viagem. Quem assistiu sabe, e quem não viu, veja agora que vocês vão me dar razão, vão lembrar disso que eu estou falando agora. E um trabalho muito interessante do Jonas Bloch, né? Logo em seguida, ainda nos anos 90, ele fez uma breve participação em Cara e Coroa, de Antônio Calmon, como Nussmann, né? Foi o Quintino em Perdidos de Amor, uma novela da Ana Maria Moretson, exibida pela TV Bandeirantes, e esteve presente também, logo em seguida, né? Eu até anotei aqui tudo para não esquecer muitas coisas, embora não dê tempo de falar tudo, mas ele participou da temporada Malhação de 98 no papel do Tatuí, né? Aquela que tinha Totia Meirelles, o Rodrigo Faro, Cássia Linhares, né? Essa temporada ele participou, uma que recentemente teve uns capítulos não exibidos pelo Viva, mas que foram disponibilizados pelo Globoplay, né? Fez uma participação muito breve em Pecado Capital, alguns capítulos, o remake dessa obra da Janete Claire, feito pela Glória Pérez, no papel de Seu Altino, um antigo sócio do Salviano Lisboa, que era o Francisco Cuoco, né? E depois só apareceu num trabalho novo na televisão em 2002, também uma participação de alguns capítulos em O Quinto dos Infernos, minissérie do Carlos Lombardi, na qual ele interpretou Francisco I, rei da Áustria, que era o pai de Dona Amélia, a personagem da Cláudia Abreu, né, que vem para o Brasil para se casar com Dom Pedro, Marcos Pasquim. Salvo erro meu, ele era o pai da Dona Amélia, né? Depois ele fez uma participação em O Clone, como um juiz que define o que vai acontecer acerca da guarda, né, os direitos que a Carla, que a Juliana Paz tem com o filho que ela gerou por vias tortas, né? O filho do Tavinho, que é o Vitor Fasano, né? Para desespero da Lidiane, Beth Goulart. Fez uma participação também no princípio da novela Jamais Te Esquecerei, do Henrique Zambelli, no SBT, baseada na obra da Caridade Bravo Adams, né? Se eu não estou equivocado. O papel dele era de Antônio. E outro Antônio, mas que era chamado de Coronel Antônio Domingues, né? Ele fez em outra novela do SBT pouco depois, entre 2005 e 2006. Os Ricos Também Choram, da obra da Inês Rodena, né? Nessa novela, que foi escrita pelo Gustavo Reis, também pelo Aimar Labac, né? Pelo Marcos Lazzarini, enfim. Entre esses dois Antônios, ele viveu um cruel agente da repressão da ditadura militar, o Beagle, em Senhora do Destino, na primeira fase, né, dessa novela do Aguinaldo Silva. E, após essa participação na dramaturgia do SBT, Jonas Bloch ingressou por cerca de 10 anos no cast da TV Record. E lá, entre os trabalhos que ele fez, nós podemos destacar Bicho do Mato, né, do Bosco Brasil e da Cristiane Friedman, entre 2006 e 2007, no papel do grande vilão da história, o Ramalho, né, que era padrasto do protagonista, o Juba, papel do André Bancoff, né? Logo em seguida, ele fez um personagem muito boa praça em Amor e Intrigas, da Gisele Joras, que era o Camilo. O Camilo tinha um restaurante, né? E gostava muito da mulher dele, era muito feliz com a mulher dele, que era a Silvia Bandeira, que fazia Marília, se eu não estou errado.
e ele era alvo de um grande amor recolhido pela malvadona sênior da história, por assim dizer, né? Que era a dona Doroteia, papel da Esther Royce. Ele era primo do marido dela, já falecido, enfim. Né? Depois ele fez o doutor Ricardo Ávila, um empresário, né, do ramo da moda, da novela Bela a Feia, outra da Gisele Joras, essa baseada na obra do Fernando Gaitán, né, de Eu Soy Betty la Fea. E esteve também em Vitória, por exemplo, né, no papel de um delegado, e fez um grande vilão também, um membro de uma organização criminosa, uma pessoa perigosa, né, o Big Blonde, numa novela do Lauro César Muniz chamada Máscaras, em 2012. Depois dessa passagem na Record, vitória da Cristiane Friedman, né, Jonas Bloch voltou a aparecer em produções da TV Globo, agora de 2015 para cá. Né? Antes dele desembocar nessa participação em Elas por Elas, nós podemos ver o ator como o José Renato em Sete Vidas, da Alicia Manso, em 2015, um amor do passado que reencontra a Esther, que era a personagem da Regina Duarte. Né? Em 2017, ele foi o Wolfgang, um milionário austríaco, um nobre austríaco, que veio para o Brasil com a dona Leopoldina, agora vivida pela Letícia Colin, né? Numa outra fase da nossa história, por assim dizer, né? Essa novela da Teresa Falcão e do Alessandro Mar são os mesmos autores de Elas por Elas agora, né? Wolfgang, que era casado com Diara, a Sharon Menezes, e que tinha uma irmã ambiciosa que queria se livrar dele para ficar com o dinheiro dele, a Greta, que era a Julia Lamberts, né, que fazia. Também tivemos o ator em Bom Sucesso, da Rosanna Svartman e do Paulo Halm, como o Eric Feitosa, né? Um amigo que virou inimigo do seu Alberto, papel do Antônio Fagundes, o protagonista. Né? Eles haviam sido muito amigos, mas houve uma desinteligência aí entre eles no meio do caminho. Né? Ele também participou como o bispo da minissérie do Ricardo Linhares, baseada na obra do Ednei Silvestre, Se Eu Fechar os Olhos Agora, foi produzida em 2018, disponibilizada pelo Globoplay e depois foi exibida pela TV aberta em 2019 também, né? Foi ao ar antes até de Bom Sucesso, né? Salvo equívoco meu. E também, mais recentemente, né, nos trabalhos do ator na televisão, nós tivemos, por exemplo, olha só, Desalma, no papel do Padre Cusel, né? Essa série que é criação da Ana Paula Maia, que tem também a Cláudia Abreu, né? A Cássia Kiss, enfim. Jonas Bloch é um ator que não para, né? Ele já tem essa idade que eu falei, inacreditavelmente, você vendo a imagem do Jonas Bloch, você não diz que ele tem 85 anos de idade, está conservado, como a gente diz, né? Sempre trabalhou muito, sempre teve muito amor pela dramaturgia, pela arte de representar, pela magia de viver outras vidas, transferiu esse amor às filhas, né? Ensinou-as a gostar do teatro, não porque pegou e falou, é assim, é assado, mas pelo exemplo, pela relação que ele sempre teve com a arte, né? As duas filhas são artistas, a Débora seguiu carreira, a Didi não levou a vida para outro campo, né? Trabalha com assessoria de imprensa, enfim, outras coisas, mas as duas gostam muito de arte, valorizam a arte por causa dele, não por ele ser artista, mas pelo exemplo que deu, antes de artista como espectador, né? E esse amor que ele tem por fazer personagens, viver outras vidas, conceber a maneira de transmitir isso para a gente, público, é que faz não só que a carreira dele dure tanto, mas que ele seja feliz levando-a adiante e nos faça felizes também com esse trabalho de tantos anos. Espero que o Jonas Bloch, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele, você que o admira também. Não dá pra gente falar tudo, infelizmente, mas vale a pena, como diz o nosso programa, homenagear artistas dessa estatura. Semana que vem estamos de volta. Um abraço para você, obrigado pela audiência.